E Arlen tá na área com a gente. Arlen, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Arlen hoje chegando para falar, gente, do Fórum da Sucesso Nacional, eventaço. A gente já acompanhou aqui outros momentos, né, Joãozinho? Arlen, como é que tá aí essa questão, esse sempre bom debate sobre a tecnologia, importantíssimo e essencial, né? Exatamente, essencial, Carol. E esse debate, reunindo, né, todas as regionais da Sucesso, ele não acontecia há mais de 20 anos, né? Para quem não conhece muito a Sucesso é a Sociedade dos Usuários de Tecnologia, uma entidade que foi fundada em 65, né? E depois eu, né, com muita honra, estou o presidente da Sucesso Nacional, reunindo todas as regionais, conseguimos reunir 300 executivos, né, das maiores empresas do Brasil, né, lá em Salvador, para a gente discutir um tema super interessante, o humano digital, né? Todo mundo preocupado com o avanço da tecnologia, né? Com o avanço de tudo que nós estamos vivendo e aonde que está o ser humano no centro disso tudo. Então, a Sucesso sempre teve uma história de muito debate, muita discussão. Talvez aqui alguns vão lembrar o Uber quando chegou em Minas, quando chegou em Belo Horizonte, ele rodou, as pessoas puderam trabalhar por causa de uma liminar, né? Da Sucesso Minas, na época defendida pelo presidente Leonardo Bortoleto, que permitiu, né, ganhou essa liminar e permitiu que o Uber trabalhasse, porque era uma tecnologia disruptiva, estava chegando, e a Sucesso sempre defendeu a aplicação da tecnologia, né, para melhorar a vida das pessoas. Então lá não foi diferente, né? Nesses 2 dias que nós vivemos lá, a gente reuniu mentes brilhantes discutindo sobre IA, discutindo sobre tecnologia de dados, aplicação de dados no dia a dia, segurança da informação. Tivemos uma coisa muito importante que eu gosto muito de eventos assim, que é debater cases reais. Tivemos palestrantes fantásticos, mas os cases reais de pessoas que fazem acontecer, eles são importantes, né? Porque as pessoas estão vendo coisas reais que foram projetos implementados, o sucesso e o insucesso. Eu gosto muito de estudar os insucessos, né? Eles nos levam a reflexões importantes para que o próximo não erre. Então, foram 2 dias recheados de muito conteúdo, né? Por exemplo, a gente teve lá, né, o mineiro, o Fábio de Freitas, que é vice-presidente de tecnologia da Stellantis, falando sobre toda a cultura de adoção, toda a estratégia de adoção de IA, né, pela Stellantis, para os colaboradores. Então, foi muito interessante. Ele compartilhou muitas estradas, né, que eles tomaram ali até acertar a estrada, e a coisa tá caminhando muito bem agora. Tivemos também o Wagner Xavier, que é o líder de UX da Rede Globo, falando tudo lá de adoção deles, como é que eles têm feito os programas, como é que eles têm feito os workshops, como é que eles têm feito o aculturamento. E o que ficou claro nessa parte de ar para todo mundo, eu gostaria muito de compartilhar isso, e eu tenho falado isso aqui, né, nesse espaço do Tech Fora da Caixa, que é a necessidade da desconstrução, né, de desaprender para aprender o novo. Nós estamos vivendo um jogo que não é mais um bloco no nosso conhecimento, é uma coisa completamente diferente. Então a gente precisa realmente abrir espaço na mente para que isso entre. Lá ficou muito claro, a maior dificuldade das organizações hoje não é ter orçamento, não é adquirir as tecnologias de ponta, não é colocar isso à disposição das pessoas, é fazer com que as pessoas entendam que é preciso reaprender, é preciso dedicar para que entenda que a forma de trabalhar como trabalhamos nos últimos 50, 60, 70 anos não mais vai ser possível trabalhar, e é preciso trabalhar de uma forma diferente. Então, foi muito bom. E lá a gente pôde unir tudo, né? Acarajé, pão de queijo, bolo de rolo, pastel, porque a gente tinha todo o Brasil lá representado. Então, assim, foi um momento de network, foi um momento de conhecimento. Tivemos muita descontração, né? Me fizeram até dançar axé, João. Veja bem, eu sou um cara muito do bom. rock and roll. Tive que dançar axé lá. Olha lá, olha que absurdo. Aí você usou a inteligência artificial para te ensinar um pouco uns passos ali, baiano, pagodão baiano, foi isso? A inteligência foi humana mesmo. Eu peguei alguns baianos lá e pedi para eles me ensinarem os passos. Da próxima vez você faz uma aula com o João, que ele é bom, viu, Arlen? Preocupa não. Vou dar um jeito nisso aí. Você vai ganhar até uma caipirinha depois. Carol, para de contar meus podres. Ô Arlen, o que a gente pode falar, né, que a gente, né, vendo a inteligência artificial, né, e você contou aí que tinha pessoas do Brasil inteiro aí, lá no fórum.
As pessoas falaram do uso da inteligência artificial nas cidades, né, para soluções. Por exemplo, aqui já vem se falando muito na questão do trânsito, dos semáforos. Eles deram exemplos desse uso da inteligência artificial nas cidades onde eles vivem, né? Diretamente da cidade nós não debatemos, mas o Fábio de Freitas trouxe algumas coisas interessantes nos carros, né, que vai acabar afetando a questão de trânsito, você comentou, né? Os carros da Stellantis, eles estão vindo agora numa próxima geração, já com a inteligência artificial embarcada, muito mais do que aquele assistente que a gente pede para, né, traçar uma rota. Então, quer dizer, você vai poder estar ali debatendo com ele questões do trânsito, e ele vai ter interação entre os veículos. Isso é que me chamou mais a atenção, né? Eles vão poder saber exatamente, não por como o Waze funciona, pessoas que estão relatando, né, problemas do trânsito, isso vai para uma plataforma, né, do Waze, e ele começa a retraçar a rota, tirando você do local onde é que as pessoas estão informando o trânsito. Esse não. Esse ele é ativo, ele não é passivo, porque o Waze depende das pessoas se informarem. O que ele está me dizendo é que já existe uma aliança, não só a Stellantis, dos fabricantes de automóveis, criando uma rede inteligência artificial entre os veículos para que eles se comuniquem e você não precisa fazer nada, eles vão dizer por onde é que é o melhor caminho para poder passar e o que está acontecendo em tempo real. Essa questão da Smart City, né, as cidades inteligentes, existe um amplo mercado, né, muitas frentes para a gente atuar. Você imagina a engenharia de trânsito e tráfego, né? Essa coisa de tempo de semáforo. Por que eu não tenho trânsito num local e o semáforo tem o mesmo tempo? Por que eu tenho um problema no lugar e o semáforo não muda? Né? Isso não é automático, isso não é... Ele não reage às questões. As questões ainda são muito antigas, essa forma de funcionar. E o próprio pensamento da engenharia do trânsito, né? Quando se pensa em colocar os locais adequados para certas coisas na cidade, né? A inteligência artificial vai ajudar muito nisso. Mas João, o desafio somos nós. O desafio não é tecnológico. O desafio somos nós de criarmos espaço para que a gente possa receber essa tecnologia e receber esse mindset. Aquilo que eu sempre falo, né? As pessoas às vezes ficam com medo. A gente não precisa ficar com medo. O medo que a gente tem que ter é da gente não ter vontade de aprender. Sim. Esse medo a gente tem que ter. Esse a gente tem que batalhar e lutar com ele sempre, né? Um humano preparado para usar uma IA, ele vai ser imbatível, né? O humano de hoje, em 2025, ele vai ser um humano completamente diferente de 2027. Todo mundo lá foi consenso. Em 2027, gente, nós estamos falando 2 anos. 2027, nós vamos ter uma mudança muito grande acontecendo, porque as coisas já vão estar mais maduras, as IAs já vão estar mais aplicadas. Então, assim, nós estamos em tempo ainda, né, de fazer essa preparação nossa mental, né, entender que é o IA. E entender, pessoal, quem está me ouvindo, não é curso, né? Isso também mudou, a gente não está mais na era de sermos alunos passivos, né? Que a gente senta numa sala de aula, eu preciso fazer um curso, alguém vai falar alguma coisa comigo e eu vou ter que estudar aquilo. Não, a gente está vivendo uma era de self-learning, né? De você mesmo aprender. Então, hoje você entra no YouTube, você sabe qualquer coisa do mundo. Se você entrar no YouTube ali, quer saber, eu quero aprender o básico de utilização de IA para o meu trabalho. Qual é o seu trabalho? Eu sou um motorista de ônibus. Beleza, a IA vai te falar várias coisas, pode ser interessante para você. Não tem distinção, né, de emprego, não tem distinção de jornada. Agora, o importante é termos vontade de aprender. Então, esse é o ponto. E esse é o maior ensinamento que a gente teve lá, né? Por mais que a gente veja a tecnologia avançando, ela não pode ser desumanizante, e não será, né? A gente ainda é diferente, nós vamos fazer a diferença, e essa combinação do ser humano com a tecnologia é o que pode fazer muitas coisas evoluir. Tá aí, Arlen Duque falando pra gente sobre essa questão da tecnologia. O futuro já chegou, viu? Você acompanha tudo aí nas redes sociais de Arlen Duque. Semana que vem ele tá de volta. Deixa aí o contato pra galera te acompanhar e já ir se familiarizando com esse universo, viu, Arlen? Então, isso é legal, Carol. Quem quiser acompanhar, acesse lá, @Arlen Duque. Eu vou colocar o link lá pro fórum, para quem não acompanhou. Tem algumas entrevistas lá, tem muita coisa interessante. E esse tema humano digital, ele vai ficar ativo o ano todo. Por quê? Porque em junho de 2026 já está definido, será em Recife. Então vocês dois já estão convidados, viu, Carol? Obrigada. Se quiser comer bolo de rolo lá em Recife,
A próxima fórum nosso será lá em 2026. Valeu demais, Arley. Até semana que vem. Um abraço para você.